Salmo 19, vamos ler a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria os simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro e mais que muito ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Até aí deixa aberto no Salmo 19, não feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça, pedindo a Sua misericórdia divina, pedindo que o Senhor visite o Teu povo com graça soberana, gloriosa, que haja o senso da transcendência de Deus entre nós, operando, movendo, transformando, salvando vidas. Ó Deus Santo, carecemos urgentemente da demonstração de graça e do poder do Espírito Santo em nosso meio para prosseguirmos. Traz iluminação ao texto, às mentes e corações. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como cristãos nós estamos comprometidos com a Bíblia como infalível, soberana, inerrante palavra de Deus. E nós cremos que a Bíblia, este livro, que é o nosso manual de fé e prática cristã, ela é fiel e verdadeira de capa a capa. Cada jota e cada tio da Escritura é fiel e são palavras verdadeiras. Nós cremos que a Bíblia, ela é inspirada. Cada palavra que está neste livro foi inspirada pelo Senhor. Ao longo das décadas, sempre ocorreu uma grande batalha com relação à inspiração das Escrituras. Se elas eram inspiradas ou não. Se eram divinas ou não. E 2 Timóteo 3,16, a própria Escritura dá testemunho da sua autoria, dizendo, toda Escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro 1:20 e 21, também a Escritura dá testemunho da sua autoria. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia, ou escrito da Bíblia, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, esses homens foram inspirados quando escreveram a Escritura. Teólogos liberais ainda fazem um estrago danado nos dias de hoje, com relação à inspiração das Escrituras, ou com se ela é divina ou não. Entretanto, depois de tantos tempos, a grande batalha hoje em dia não é só se ela é divina ou inspirada, mas também se a Bíblia é suficiente. Se nós decidirmos que a Bíblia é divina, é inspirada de capa a capa, teremos vencido só 50% da batalha, só metade da batalha. A grande questão hoje é, tudo bem, ela é inspirada e divina, mas será que ela é suficiente? A antropologia, a sociologia tem tomado o lugar da Escritura no tocante à condução da igreja, ao governo da igreja, ao crescimento da igreja. Pastores modernos estão consultando ciências sociais
e a cultura para saber como se conduz uma igreja. E esses postulados se tornaram influência primária no tocante à condução da igreja. Não só antropologia, sociologia, psicologia, mas também o misticismo. Muitas pessoas, para dirigir a igreja ou para conduzir suas vidas, são dirigidos por novas visões, revelações, e isso tem comandado a igreja contemporânea. E principalmente o mais perigoso é com relação à soteriologia, evangelismo e missões, estratégias de crescimento de igreja, ou de como plantar igreja, de como conduzir missões, como organizar evangelismo. Essas estratégias têm sido dirigidas hoje por antropólogos e sociólogos. Entretanto, irmãos, cada aspecto da igreja, cada detalhe da igreja deve estar sujeito à autoridade da palavra de Deus. Nós temos também outro problema que é no tocante à família. Os gurus da psicologia são esses que têm ditado a maneira de conduzir casamento, educação de filhos, disciplina e até a sexualidade. E a pergunta que devemos fazer é: será que a Bíblia tem todas as respostas que o homem precisa para se conduzir nessa terra? Será que a igreja precisa consultar os gurus das ciências sociais para saber como resolve as crises conjugais, educa seus filhos e até a sexualidade? Bom, o mesmo texto que diz que a Bíblia é divina, também diz que a Bíblia é suficiente. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus, divina, e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A escritura não é só inspirada e divina, a escritura é suficiente. E ela tem de fato toda a resposta. Tudo que o pregador deve pregar e ensinar se encontra em um só livro, a saber, a Bíblia, a palavra de Deus. Você, como cristão, encontrará tudo que Deus quis dizer, se encontra nesse livro. Você não necessita buscar visões, revelações, em nada, para a sua conduta cristã. Tudo está contido neste livro. E nesse sentido, nós temos no Salmo 19, um resumo do valor, da suficiência das Escrituras. Ele resume tudo o que Deus diz a respeito das Escrituras. Nós temos o grande clássico que fala das Escrituras, que é o Salmo 119. Mas de forma resumida, nenhuma porção das Escrituras, em um espaço tão pequeno, testemunha tanto a favor da Escritura como o Salmo 119. Dos versos 7 ao 14, nós compreendemos algo sobre a autoridade e suficiência das Escrituras. Primeiro, esse capítulo tem a ver com a revelação de Deus. Ele é dividido em revelação geral e revelação especial. Revelação geral, como Deus se revela na criação, na natureza, sol, lua, estrelas, mar, peixes, animais. E segundo, revelação especial, como Deus se revela às suas criaturas através das Escrituras. E do verso 7 em diante, nós temos a revelação especial que é feita através das Escrituras. E nessa revelação especial, nós encontramos do verso 7 ao 9, que é o que eu proponho hoje, nós encontramos um pouco da suficiência das Escrituras. O que quer dizer isso? A Bíblia é suficiente para nós no que diz respeito à vida cristã. Não necessitamos de outras fontes fora da Escritura para conduzir as nossas vidas. Então, no verso 7, o salmista começa no Salmo 119, do verso 1 ao 6, falando da revelação geral. No verso 7, ele muda o seu enfoque e começa a falar das Escrituras. E aqui nós temos
dos versos 7 ao 9, ele apresenta a Escritura como tendo 6 títulos, 6 características e 6 benefícios. Vamos ter 3 porções de 6. O salmista, na sua exposição, declara que a Escritura tem 6 títulos, ela tem 6 características e 6 benefícios. O salmista revela os seus 6 títulos, chama de lei do Senhor, testemunho do Senhor, preceito do Senhor, mandamento do Senhor, temor do Senhor, juízo do Senhor. Então as Escrituras são lei, testemunho, preceito, mandamento e juízos. Ele também menciona 6 características. A Escritura é perfeita, fiel, reta, pura, limpa e verdadeira. E ela também traz 6 benefícios. O autor também, ao expor sobre as Escrituras, também diz da inspiração, diz que ela é divina. Por 6 vezes ele repete a palavra do Senhor, a lei do Senhor, testemunho do Senhor, mandamento do Senhor, temor do Senhor, ou seja, a fonte da Escritura é divina. A inspiração das Escrituras é divina. Então vamos entrar no texto e vamos saber então um pouco da suficiência e da autoridade das Escrituras. Vamos ver como ela é completa, como ela é útil, como ela pode ser aplicada em cada conceito do nosso viver diário. Vamos então para o verso 7. O texto começa assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O salmista começa falando sobre a lei do Senhor, a lei do Senhor. Ele começa dando a Escritura um título, chama ela de lei. O que ele quer dizer com isso? Esse é um termo usado para demonstrar que as Escrituras nos dão regras para viver. Isso quer dizer lei. A Bíblia é um manual de conduta cristã, é um manual a respeito da vida. Ela nos ensina como viver nesse mundo, de acordo com a vontade de Deus. Isso quer dizer a lei do Senhor, né? É um manual de regras de como se viver nesse mundo. Nesse sentido, não necessitamos de nada fora das Escrituras, dirigindo nossa vida, dirigindo nossa conduta. Tudo que precisamos para viver aqui se encontra na Escritura. Isso está no adjetivo seguinte: a lei do Senhor é perfeita. O hebraico aqui diz de completa, total, plena, abarca tudo. É um manual de vida que abarca todos os aspectos da nossa vida. A Escritura é um manual de conduta que envolve, que compreende, que alcança cada detalhe da nossa vida, cada aspecto da nossa vida neste mundo. Você tem algum problema? Está com alguma dificuldade? Quer alguma resposta? Há algum detalhe da sua vida que você tem dúvida? Vá às Escrituras. Ela tem a resposta. Ela vai te mostrar como se conduzir nesta ou naquela área. Que respostas dar a este problema. Como se desvencilhar dessa situação. A lei do Senhor é um manual completo. Então ela tem esse título, lei, ela tem essa característica, é plena, completa, e agora veja o benefício que ela traz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O original aqui para restaura dá a ideia de transforma totalmente o seu interior. A lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Fala da ideia de uma transformação interior. Isso aponta para quê? Salvação. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Ela salva e transforma totalmente o homem.
Então veja só, ela é um manual de regras para se viver, ela é completa e plena, abarca cada aspecto da nossa vida, e ela tem poder de transformar, de salvar os indivíduos, de salvar os homens. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela pode transformar o nosso ser. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Da onde vem a fé? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus tem efeito salvífico, salvador, transformador também. Segundo, o que mais o texto diz? O testemunho do Senhor é fiel, e a sabedoria é simples. Mais um título, testemunho do Senhor. O que o salmista está querendo dizer com esse título? A Escritura não é somente regras do Senhor, regras de como se viver, lei do Senhor, mas a Escritura também dá testemunho do Senhor, dá testemunho de Deus, revela quem Deus é. A Bíblia é a revelação especial de Deus ao homem, mas é a revelação de si próprio, de si mesmo ao homem. Então, elas dão testemunho de Deus. A Bíblia em sua totalidade é um testemunho do Deus vivo. Por quê? Visto que o homem na sua sabedoria não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O homem não pode chegar a Deus pelo seu conhecimento. O homem não pode conhecer a Deus sozinho. Deus tem que dar testemunho ao homem de si próprio. E uma das maneiras de se revelar ao homem é pela Escritura. Não temos capacidade de conhecer a Deus, não podemos adentrar a dimensão do conhecimento divino. É impossível. Deus tem que se revelar a si mesmo, e o faz através da Escritura. Então a Escritura é um testemunho do Senhor. Veja só agora, primeiro título, agora característica. O testemunho do Senhor é fiel. Característica da Escritura. Fiel, o que é isso? Confiável, fidedigno. Em um mundo de engano, em um mundo de mentira, a palavra de Deus é segura. A palavra de Deus é a verdade. São documentos, são revelações, são verdades plenamente confiáveis, fidedignas. Você pode confiar em cada linha da Escritura. Ela é fiel, ela é verdadeira, ela é fidedigna. Em um mundo onde a verdade foi assassinada, excluída, destituída, morta, onde o que se trafega pelas ruas é mentira, onde não há pessoas, instituições, documentos em quem se confiar, a Bíblia é o documento, é a revelação, é a palavra em quem aqui se confiar. E agora vamos para o benefício dela. Ela testemunha do Senhor, ela é fiel e dá sabedoria aos simples. Qual que é o benefício da Escritura? Faz pessoas simples sábias, faz pessoas ignorantes sábias, faz pessoas incultas, incautas, prudentes, conscientes, sábias, faz dessas pessoas tenazes, perspicazes, prudentes, dá sabedoria aos simples. Mas o termo vai mais além, significa fazer juízos corretos. É isso que a Escritura diz. Ela me faz fazer juízos corretos das situações, das circunstâncias. Ela me faz ver o mundo e fazer juízos corretos a respeito das coisas. Vejam só, os nossos governantes, nossos políticos, nossos artistas, o ímpio, veja os juízos que eles fazem das coisas que acontecem. Veja o que eles têm a dizer sobre casamento, sobre sexo, sobre aborto, sobre crime, sobre ideologias, sobre a pandemia, sobre a economia. Eles não conseguem discernir. O que o Salmo está dizendo aqui é que a Bíblia dá discernimento a nós.
ela nos faz fazer juízos corretos das coisas, das circunstâncias, dos atos, faz com que tenhamos julgamentos corretos. Ela vai te mostrar a maneira de como as coisas realmente são. Você já viu crente? Você já viu na sala de aula, no trabalho, você já viu na rua, quando uma dezena de ímpios faz um comentário de uma notícia, de um fato, vem o crente dar uma opinião completamente diferente, muito superior, muito mais madura, muito mais perspicaz. É a Bíblia que faz isso. A Bíblia faz ele deixar de ser sonso, tolo, ignorante, faz ele maduro, faz ele malicioso, faz ele perspicaz. Você pode pegar o menor dos crentes, o mais pobre, o menorzinho, e colocar do lado do homem mais poderoso e inteligente do mundo, ímpio. Esse crentezinho deixa aquele poderoso no chinelo. Porque o conhecimento que Deus dá a nós na conversão, o conhecimento bíblico, dá sabedoria aos simples, faz você fazer juízos corretos. Não é impressionante ver um comentário de um crente? É isso que ele faz. A Bíblia faz isso. Agora vamos aos verso 8, mais um título. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Outro título que o salmista dá à escritura é preceitos. Preceitos. O que querem dizer preceitos? Aqui ele tem em mente doutrinas. Doutrinas. A Bíblia é um corpo de doutrinas, é um corpo de princípios, é um corpo de verdades. Não são ensinamentos aleatórios, não são verdades aleatórias, é um corpo de doutrina. Você vai para a Escritura e ela está lá, narrando a doutrina do casamento, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus. É um corpo de doutrinas, é um corpo de verdade, é um corpo de princípios. Mas não só isso, vamos para a característica. Os preceitos do Senhor são retos. O que é reto aqui? É no sentido de direção, de caminho. Os preceitos, aqui a ideia é sentido correto, caminho correto, vereda correta, via correta. Na Bíblia encontramos as doutrinas que nos apresentam um caminho. Ande por esse caminho, porque esse caminho é correto. Te ensina como se conduzir, como caminhar, a vereda correta andar. Então, é um corpo de doutrinas que te mostra o sentido, a direção correta. Eu já estou ficando empolgado. Eu já sou muito orgulhoso de ser crente, eu sou soberbo. Ser crente me faz... Ih, meu filho do céu. Olha, vou te falar, não tem trem melhor que isso aqui não. Nossa, Deus. Eu pensou se eu estivesse lendo o Alcorão, vocês, que maldição. O Evangelho segundo Kardec. Uma bula, uma encíclica, papal. O livro das Testemunhas de Jeová. Que miséria, hein? Que bom é estar aqui, compartilhando essa riqueza, gente. Palavra de Deus. Ande por esse caminho, porque é o caminho correto. Vou ler novamente. Na Bíblia encontramos as doutrinas que nos apresentam um caminho. Ande por esse caminho, porque é o caminho correto. Agora vamos ver o benefício. Alegra o coração. Alegra o coração. Quer alegria? Quer gozo? Quer felicidade? Caminha por esse caminho. Anda pelo caminho da Escritura. Anda pelo caminho reto. Alegria está relacionada com caminhar pelo caminho reto de doutrinas. Obediência. Sujeitar as doutrinas. Submeter-me às doutrinas. Andar nos preceitos, estatutos, juízos, alegram a alma, alegra o coração. Vamos fazer uma pergunta,
O que é que te faz feliz e te deixa triste? Quando você tem paz com Deus e quando você não tem. Quando você tem paz com Deus, você está alegre. Quando você perde a paz com Deus, você fica triste. E quando é que você perde? Quando é que você tem ela? É quando você anda pelos caminhos retos, quando você o obedece. Você tem paz com Ele e fica alegre. Quando você desobedece, sai desse caminho, você se entristece. Então a alegria está relacionada com o caminhar pelo caminho de reto de doutrinas. Por quê? Porque ao caminhar nesse caminho, você tem uma consciência limpa, que não te acusa. Porque caminhar por esse caminho significa que você desfez sua inimizade com Deus, e isso te trouxe paz, removeu sua culpa, por isso você está feliz. Lembra quando eu expliquei aqui que a palavra pecado, hamartia, significa perda da marca, errar o alvo. O Dr. Lloyd Jones diz sair do caminho, sair dos trilhos. Esse sair dos trilhos aponta para o pecado original, que traz culpa sobre o homem, uma série de moléstias. E a conversão do grego epistrefo, o que é isso? Colocar aquele homem de volta no caminho. E ao andar nesse caminho, a paz, a culpa é removida. E aí o que vem? O resultado? Gozo, alegria. Porque primeiro Ele escreve essa lei no meu coração e depois me faz andar sobre ela. É tremendo. Vamos para mais um título. O termo ainda diz no verso 8, mandamentos. Mandamentos. Esse é isso mesmo? Tem muito ali? Não, é mandamentos, isso, verso 8, mandamentos. O que significa isso? Isso apresenta a Escritura como mandamentos divinos. Olha que coisa aqui, gente, presta atenção. Deus não está fazendo sugestões na Escritura. Isso aqui não é um corpo de sugestões, não um compilado de sugestões. É um corpo de ordens, de mandamentos. Deus está ordenando, não há opções na Escritura, naquilo que eu quero ou não quero obedecer, não há escolhas. É um conjunto de ordens, as quais o cristão tem que submeter. A Escritura são ordens, mandamentos, que devem ser obedecidos. Hoje nós estamos vivendo um movimento interessante, né? No mundo inteiro, mas na igreja. É o relativismo, pluralismo, humanismo, pragmatismo. O que é isso? A Bíblia é apresentada como um menu. Sabe o que é menu? Você vai num restaurante, senta e tem as opções, né? Frango, franga passarinho, filé ao molho, madeira, salada, aqui. Aí você pega lá o menu, tem 50 itens. Eu quero esse. Esse aqui eu não quero não. Esse aqui eu tenho gastrite. Esse aqui é muito ácido. Eu quero esse. E com a sobremesa eu quero aqui eu quero um quindim. Os irmãos estão fazendo isso. Só se submetem naquilo que convém. Né? É que Deus faz uma sugestão para o meu casamento, mas eu vou escolher outra coisa. Faz uma sugestão quanto à minha sexualidade, mas assim, não. Ele não faz sugestões, ele dá ordens. E qual porção da Bíblia é mandamento? Toda ela. Toda ela. E vamos para a característica, esse é o título. Os mandamentos do Senhor, o texto diz, o mandamento do Senhor é puro, puro, puro. Olha que coisa graciosa. Esse puro aqui não está falando apenas da impecabilidade da Escritura. Esse puro quer dizer claros, claro. Significa o quê? Que a Bíblia é inteligível. É evidente, patente, ela é compreensível. A Bíblia muitas vezes tem sido atacada de não ser clara. Muita gente diz, não estamos seguros o que significa tais textos. Não, mas a Bíblia dá testemunho de si, dizendo, não, ela é clara, a vontade de Deus está claramente revelada, ela é inteligível, evidente, patente, ou seja, se examinadas com honestidade,
encontraremos claramente o seu significado. Estou errado, doutores? Ah lá, os doutores dizem que eu não estou. Não estou errado. É clara a Bíblia. Ué, quando você lê lá, não matarás, o que quer dizer não matarás? Quer dizer não matarás. Está claro. Não adulterarás. Tem alguma dificuldade? Significa que você só pode ter uma mulher, não pode ter outra. Não está claro? Está claro, gente. A Bíblia está clara, é evidente. Lembra de Jesus? Quando foi confrontar os fariseus? Não tem deslido? Não tem deslido? Não tem deslido? Mas por quê? Porque se leem como está claro o que Deus quer na Bíblia, vocês entenderão. Por isso que Jesus diz, não tem deslido, não tem deslido. A ideia é, a Bíblia é clara. Agora vamos ver o seu benefício. Ilumina os olhos. Ilumina os olhos. Então veja só. Ele é um corpo de mandamentos, não de sugestões. É claro, inteligível. Ilumina os olhos. Que é isso? Me faz enxergar aquilo que jamais enxergaria a parte das Escrituras. Sabe o que quer dizer isso? A Bíblia mostra aos indivíduos como ele é, o que ele deve ser e como ser aquilo que ele deve ser. Primeiro, como ele é, se é isso aqui, torto. Como você deve ser? Reto. E como ser aquilo e como ser aquilo que eu devo ser. Como faz para eu ser reto. Ela dá um sentido às coisas. A Bíblia mostra a diferença do certo para o errado, nos ensina a seguir o certo e evitar o errado. Aí, que coisa gloriosa. É suficiente ou não? É completa ou não? Me faz enxergar aquilo que fora dela eu jamais enxergaria. Mostra de fato quem eu sou, como eu sou, e na verdade o que eu deveria ser, e me mostra como ser aquilo que eu deveria ser, como me preparar para ser. Dá sentido às coisas, mostra a diferença do certo e errado, me ensina a seguir o certo e evitar o errado. Vá para a Escritura, leia a Escritura, tenha fome da Escritura, se debruce na Escritura. Tivemos aqui uma videoconferência com o Paul Washer, na reunião dos oficiais. 70% das palavras dele podem ser traduzidas. Estude a Escritura, debruce na Escritura, coma a Escritura, leia a Escritura, memorize a Escritura, vá para a Escritura, gaste tempo com a Escritura. Ele disse, por exemplo, com relação à pandemia, essas coisas, Trump, essa coisa toda, ele tem gastado só 10 minutos por dia para saber disso. O resto ele está gastando com as Escrituras. Eu não quero saber muito do coronavírus, da Coronavac, da China, não. Mais ou menos eu dedico 10 minutinhos por dia para saber disso, e o resto eu vou gastar com a Escritura. Estamos falando com ele o pessoal lá do Samuel Aldron, lembra? Esse pessoal que publica uma literatura puritana antiga, fomos comentar, e Paul Washer fez uma piada interessante com esse pessoal. Acho que esse pessoal está tão preocupado com a Bíblia que nem sabe o que está acontecendo no mundo. Lembra? Que é uma ala puritana, piedosa. Esse povo está tão imergido na Bíblia que eles nem devem saber sequer quem dá vírus no mundo. Eu falei, meu Deus do céu, como eu estou precisando de ser assim. O que é isso? Tão focado em estudar, escrever, pregar, evangelizar, tão imergido na Bíblia, nem deve estar alienado do que está acontecendo no mundo. Vá para a Bíblia. Agora vamos para mais um título no verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente retos. Mais um título. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Esse texto aqui, no hebraico, ele dá uma ideia mais ampla. Fala aqui de reverência na adoração ou reverência de adoração. O termo aqui reflete a realidade que a Escritura é um manual para adorar a Deus, é um manual de adoração a Deus.
A Escritura nos diz e nos ensinam como adorar a Deus. É o princípio regulador do culto que os puritanos dizem. Deus deve ser adorado conforme Ele decretou na sua palavra. E quando está dizendo, o temor do Senhor elas nos ensinam como reverenciar, exaltar, louvar, adorar. Em João 4, o Pai busca os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. A redenção tem a ver com adoração. Fomos redimidos, salvos, para louvor da sua glória. Nesse sentido, então, o temor aqui é a instrução a respeito da adoração. É o manual de como adorar o Senhor, de como exaltar o Senhor. Por isso, quando você vê esses métodos, liturgias de culto, liturgias culticas, shows gospel, CDs, todos esses elementos que envolvem adoração, a maioria deles não é boa. Por quê? Porque é extra-bíblico. Só a Bíblia tem a forma com que Deus deve ser adorado. Você quer ver uma coisa? Davi, quando vai trazer a arca, vai tirar a arca de Quirit Jearim e levar para Jerusalém. Está uma festa, uma algazarra. Davi está dando mortal, parece o circo de Solé. E bota a arca, bota numa carroça, bota nos bois, numa carroça de bois, põe uns guias e vão. Os bois tropeçam, um dos guias toca na arca. Uzá. Quando ele toca, o que Deus faz? Mata. Por quê? Porque a arca de Deus não poderia ser transportada daquele jeito. Aquilo ali é um tipo do culto a Deus. Davi desrespeitou as prescrições. A arca não podia ser tocada primeiro. Não era transportável com carro de bois. Eram com 2 hastes de madeira, 2 varões. Só os da tribo de Levi podiam carregar. Então Davi não consultou a Escritura para aquele culto, para aquela adoração pessoal que ele ofereceu a Deus. Então a Bíblia nesse sentido é um manual de adoração. Vamos para a característica. O temor do Senhor é límpido. A ideia aqui, limpo. O que significa limpo aqui? Sem erro, sem contaminação. A palavra de Deus é perfeita. Aqui faz menção da inerrância, infalível. A Bíblia é infalível. O temor do Senhor é limpo. A palavra de Deus é perfeita, inerrante, infalível. Não há mancha alguma na Escritura, não há obscuridade nas Escrituras. Você pode confiar. A Bíblia é um manual perfeito de como servir e adorar ao Senhor, perfeita e completamente. O que o Woods Balkan fala? É um acervo, ele usa um termo lá. A Bíblia é um acervo de documentos confiáveis. Não tem nenhum livro mais confiável que a Bíblia, nenhum escrito tão confiável como a Bíblia. E o benefício? Permanece para sempre. O texto diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O que significa? A palavra de Deus é uma palavra eterna. Por isso Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Jesus outra vez, nenhum jota ou nenhum tio passará da lei sem que tudo se cumpra. Isso é uma evidência que ela é a verdade, que não há nenhuma contaminação ou erro, porque geração vem e geração vai, mas a palavra jamais se extinguirá. Então você tem um porto seguro em quem confiar. Olha o benefício. O que os documentos, as verdades de hoje são mentira amanhã? Se dissipam com o tempo, se desgastam, se perdem com o tempo, são esquecidas, mudam. Palavra não, permanece para sempre. Para sempre, ó Deus, a tua palavra está nos céus. Salmo 119 diz isso. Tremendo, não é? Vamos para o último título, a última característica,
E o último benefício. Os juízos do Senhor. Os juízos do Senhor. Agora dá uma pesadinha aqui, tá? É o verso 9 ainda. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Todos igualmente justos. O que significa esse título, os juízos do Senhor? A Escritura, as Escrituras revelam Deus como juiz de tudo e de todos. A Escritura revela Deus como juiz de tudo e de todos. A Escritura revela aqui, ela contém os vereditos de Deus como juiz de todos. Aqui estão descritas sentenças que Deus dá, as sentenças de Deus, os juízos de Deus, os julgamentos de Deus sobre indivíduos, sobre o mundo, estão contidos aqui. Então, as Escrituras emitem os juízos de Deus sobre tudo. Quer saber o que Deus pensa de determinada área, de determinada prática? Quer saber como Deus julgará situações que estão aí, recorrentes, em você, em mim, no mundo? Vá para a Bíblia. Aqui está descrita sentenças de Deus. Então a palavra de Deus, as Escrituras contêm e transmitem as decisões judiciais de Deus acerca de tudo. Uau! Forte, né? Como diz o Mateuzinho, forte, hein? Forte, forte, irmão. Os juízos de Deus estão aqui, gente. Lembra quando Belsazar viu a mão na parede? Mené, mené, tekel, uparzim. Pesado foste na balança, e achado em falta foste. Dividido será o seu reino entre os medos e persas. Juízo. Deus estava anunciando um juízo sobre aquele reino. Deus faz juízos, sentenças, julgamentos da nossa condição, da condição desse mundo. Que mais? Vamos para a característica. Juízo são verdadeiros. Que isso? A palavra de Deus é a verdade. É a fonte da verdade. Veja essa declaração para você ter uma ideia. Na segunda carta de João diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos a quem eu amo, na verdade. Primeira menção da verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Segunda menção. Por causa da verdade. 3 vezes. Que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade. 4 vezes. E amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. 5 vezes. De acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. A palavra de Deus é a verdade. Pilatos perguntou o que é a verdade. Quem ouve a minha voz conhece a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. A verdade está contida aqui. Os juízos de Deus são verdadeiros. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá, cadê a verdade? Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho tem a verdade. O Filho é a palavra. E o benefício? O texto diz, verso 9, o temor do Senhor, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os benefícios, tremendo esse aqui também. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, as Escrituras, são todos igualmente justos. A ideia aqui é justiça que alcança tudo. Significa o quê? Que andar, obedecer, viver e amar a palavra de Deus, a verdade de Deus, produzirá em nós uma justiça que afeta todas as áreas da nossa vida.
Ele está falando de piedade. Você quer ser um homem piedoso? Tudo que você faz com ter reverência, temor, justiça, vá para a palavra de Deus. Produz uma justiça que afeta todas as áreas da nossa vida, ou seja, faz de você um homem, uma mulher piedosos. Isso que a palavra de Deus faz. Justiça que alcança cada área da nossa vida. Por isso que quando você julga alguém, esse homem é piedoso, essa mulher é piedosa, esse homem é quebrantado, esse homem é de Deus, é porque ele chora, é porque ele ora mansinho, Senhor, é porque ele tem um estereótipo, é meio Smigol. Não, é se ele aplica cada conceito da Bíblia no que ele fala, o que ele olha, o que ele pensa, como ele veste, o que ele toca, como usa o dinheiro, é cada aspecto da vida. Ele demonstra temor. Como é que eu demonstro temor em cada aspecto da minha vida? Eu pergunto, o que a Bíblia diz acerca disso? Que eu vou falar, que eu vou fazer, e aplica esse princípio ali. Ou seja, a palavra do Senhor faz de você um homem justo, piedoso, em todos os seus caminhos. Quantos estão com vontade de ler a Bíblia, igual eu estou agora, depois de uma mensagem dessa? Veja a autoridade e suficiência da Bíblia. Nesses tempos pós-modernos, pragmáticos, onde a verdade está tropeçando aí nas ruas, devemos voltar para as Escrituras. Devemos sujeitar as Escrituras. Nossa regra de fé e prática. Imergir. Jonathan Edwards gastava 13 horas por dia com a Bíblia em oração. Hudson Taylor, 10 horas por dia. Eram pessoas que trabalhavam de tempo integral na obra, eu sei. Mas quanto tempo você tem se dedicado a essa bomba? Essas linhas saíram da boca do Altíssimo. É o único livro que quando você lê o autor se faz presente. Sua autoria não é terrena, é divina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o que o salmista diz. Como purificará o seu caminho, ó jovem? Observando segundo a sua palavra. Muita paz muita paz tem os que amam a sua lei, para eles não há tropeço. Escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Veja só, meu irmão, vamos para a palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como ar plantado a ribeiros d'água, cujo dá fruto na estação própria, e a folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra não é vã, antes é a vossa vida. A lei e o testemunho, se não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva. Seca-se a erva, caem-se as folhas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. E eis que vi um cavalo com o cavaleiro branco, e o nome pelo qual se chamava era Verbo de Deus, Palavra de Deus. É a palavra. Em toda a perfeição vi limites, mas o seu mandamento é amplíssimo, diz o salmista. Assim como as chuvas caem do céu e a neve, para lá não volta, mas rega, da semente ao que semeia, pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual foi enviada. Porque a palavra de Deus é mais cortante que espada de 2 gumes, e penetra até juntas e medulas, e é apta para discernir a mente e o coração humano.
Vamos ler, a palavra é incrível. Errais e não conheceis as Escrituras, e nem o poder de Deus, pois minhas palavras são espírito e vida, disse o Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos orar.